Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa de hoje, falando da criação, do Gênesis de Moisés, comparando com a Gênesis de Kardec, trazendo a ciência dos rabinos, dos estudiosos. E eu queria citar o rabino David Cooper, que na verdade é um grande cabalista, e ele diz o seguinte, referindo-se à questão do Jardim do Éden, da criação de Adão e Eva. A transposição literal, vejam bem, meus caros irmãos, a transposição literal dos relatos bíblicos sobre Adão e Eva e o Jardim do Éden para dimensões humanas é um grande desserviço que dá lugar a comparações e interpretações simplistas, que geralmente podem nos colocar em um caminho de imagens distorcidas e deduções erradas. Em outras palavras, você não pode ler, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, foi assim mesmo. No princípio Deus criou o céu e a terra, ninguém pode discutir isso. Uma pergunta que não pode calar. Quando ele construiu ou criou os céus e a terra? Como ele criou? De que forma? Como foi esse processo? São as primeiras perguntas que vêm. Você não pode dizer, não podemos discutir isso, Deus fez e acabou. Tudo bem, não estou tentando, não estou aqui pondo em xeque a superioridade divina, porque Deus é intocável. Jesus e o seu Filho da mesma forma, todo espírita sabe disso. Estou colocando aqui a questão da racionalidade. A fé racional, que até o Papa já fez uma encíclica, uma carta sobre isso. A fé e a racionalidade dessa fé. O que eu estou colocando aqui é que, como cientista que eu também sou, tenho um programa de pesquisa no CNPq chamado Bereshit, que é inclusive o nome desse livro, nós buscamos a verdade para poder a gente se libertar e transpor literalmente o relato bíblico sobre Adão e Eva, o Jardim do Éden, para dimensões humanas, é um grande desserviço, é um erro crasso, que pode, com certeza, segundo o rabino David Cooper, que eu concordo com ele, chegar ou trazer imagens distorcidas e deduções erradas. Eu estou falando de cientistas, meus queridos telespectadores. Kardec, na questão 59 do Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, a teologia não pode negar-se a admitir o que demonstra evidentemente o erro em que se está sujeito a cair, tomando ao pé da letra, a mesma questão literal que o rabino fala, tomando-se ao pé da letra, ou seja, literalmente, expressões de uma linguagem frequentemente figurada. Fantástico, é isso mesmo. Essa linguagem da Bíblia é quase sempre metafórica, figurada, oculta, esotérica. Porém, você não pode transpor isso de uma forma literal e já interpretar de vez. A gente vai falar disso nos programas seguintes. Mas Kardec faz uma pergunta na mesma questão. Nós podemos com isso concluir que a Bíblia é um erro? Olha a palavra do codificador, meu caro espírita, cristão e seguidor da doutrina. Não, que a Bíblia não é um erro. A conclusão que a gente pode tirar é que os homens se equivocaram ao interpretá-la. Felicíssima observação do nosso querido codificador Allan Kardec. Quase sempre os homens se equivocam ao interpretar a Bíblia. Por quê? Porque a gente quer encontrar na Bíblia o que a gente procura e não o que está lá. Essa é a questão. Em vez de a gente primeiro traduzir o texto, depois estudar a situação em que ele foi traduzido, foi executado ou elaborado, para quem ele foi escrito, quando foi escrito e por que foi escrito. Há uma história em torno de cada texto, cada versículo da Bíblia, existe uma história, uma arqueologia sobre ela. E ainda hoje a arqueologia está ratificando e ratificando, mais ainda a ciência arqueológica está trazendo uma colaboração muito grande para a própria Bíblia. Os achados de Qumran, da Caxemira e lá de Ragna Magna no Egito, todos esses livros sagrados encontrados
tem trazido ratificações. As escavações que têm sido encontradas, livros, opúsculos em caverna, livro escrito em metal, temos aí uma série de achados arqueológicos que vêm ratificar tudo isso. E nós não podemos fugir dessa verdade que é a ciência, a arqueologia, que vem colaborar com tudo isso. Kardec, ainda na Gênesis, ele coloca uma informação lá no capítulo 12, item 12. Não rejeitemos a Gênese bíblica. Não rejeitemos o Gênese de Moisés. Ao contrário, estudemo-lo. Como se estuda a história da infância dos povos. Por quê? Porque, segundo Kardec, é uma epopeia rica de alegorias, olha aí, das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as luzes da razão e da ciência. É isso, meu caro telespectador, espírita cristão, que nós tensionamos fazer. Começamos hoje, queremos que fique com você essa informação, que será a abertura, com certeza, do nosso próximo programa, o Conselho de Kardec. Em vez de a gente dizer que a Bíblia só vale o Novo Testamento, a gente não deve rejeitar, estudar. Estudar procurando o sentido oculto, porque é necessário que esse sentido oculto seja comentado e explicado com as luzes da razão e da ciência. E é isso que esse humilde servo de Jesus e seguidor da doutrina espírita que vos fala, está buscando nesses anos de que eu busco fazer esse casamento feliz entre espiritismo, como ciência, teologia e a primeira e a segunda e a terceira revelação. Continue conosco que no próximo programa nós vamos continuar ainda com este assunto para esclarecer e desmistificar e chamar a atenção para o espírito da necessidade de estudar, como diz Kardec, usar a ciência, a lógica, com as luzes da razão e da ciência para se chegar à verdadeira mensagem de Deus e de Jesus para todos nós. Fiquem com eles. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa. Se Deus quiser, estaremos com você continuando nesse assunto. Muita paz.